O design tem vivido dias muito movimentados pelo mundo. Milão sediou 2 eventos importantes, a Isalone, ou Salão do Móvel, como é conhecido popularmente, e logo depois a Expo 2015. A exposição mundial, que acontece de 5 em 5 anos em alguma parte do planeta, este ano aconteceu também na Itália e ficará aberta até o dia 31 de outubro. Em Nova York, a Semana do Design movimentou a cidade. Atraiu profissionais do design de interiores, arquitetura, design de moda e design de produtos. No Brasil está acontecendo a Bienal do Design Brasileiro na cidade de Florianópolis até o dia 12 de julho. Queremos convidar você para este bate-papo porque acreditamos que cultura é tudo aquilo que fica retido em nós quando esquecemos a teoria. Nós estamos aqui na companhia de Kleina Reis, proprietária da Lampadário e engenheira, de Tiago Nogueira, gerente de marketing da Líder Interiores, e Juliana Guerra, arquiteta, que foi a Milão presenteada e premiada pela GEMAD. Eu agradeço a presença de vocês e eu estou muito curiosa, o blog Desenho acompanhou a Feira de Milão, a Isalone, de longe, em tempo real, via online, mas não esteve presente. E vocês estiveram, vocês caminharam pela Praça do Omo, pelo Brera, pelas ruas do bairro, sentiram o clima da cidade. Eu estou curiosa para saber como é que vocês sentiram Milão, como é que vocês perceberam que o milanês recebe o visitante para a feira. Bom, eu acho que me surpreendeu. Eu esperava, porque todo mundo fala que o milanês ele é até ríspido, né? Eu achei que nós fomos muito bem tratados e muito bem recebidos. Eu acho que lá, nesse período, eu acho que eles já realmente são preparados para receber o profissional, o turista que está ali, bem direcionado para essa área de arquitetura, decoração. Tudo é em função disso. Pequenos detalhes na cidade, é tudo em função disso. Eu achei super interessante. Assim. Eu concordo com o que a Kleina falou, até porque a cidade respira design, seja de moda, seja de móvel. Então, acredito que as pessoas estejam preparadas e sabem da importância disso para a economia da cidade, do país. A gente se sente muito bem na Itália nesse período. Então, eu gostei muito. Uma dica é que o milanês nem sempre almoça ou janta nos restaurantes que são indicados. Existem restaurantes que são deles, vamos dizer assim, e tem uma comida italiana com ótimo preço e deliciosa. É uma ótima dica. O que eu fiquei impressionada lá é com a quantidade de pessoas que esteve durante esse período. É assim, inexplicável. De todo lugar do mundo, né? De todo lugar do mundo, assim, você vê todas as partes, são misturas mesmo de raças e é muita gente. A gente descia, na hora que chegava no salão, você não acreditava de tanto o tamanho do salão e a quantidade de pessoas que realmente vão, que procuram, né, estar se preparando. E a quantidade de eventos pela cidade toda, né? Porque eu vi contar de muitas coisas interessantes acontecendo ao mesmo tempo em vários pontos da cidade, inclusive até um pouco assim mais deslocado, né, em locais assim
mais distantes. Então, assim, parece que a região toda se envolve com esse projeto, né? Em alguns casos, alguns bairros tem um circuito de bairros, né, que são bem caracterizados com mostras de decoração, coisas pequenas, restaurantes pequenos, uma portinha que você entrava ali, a hora que você entrava lá dentro era uma grandiosidade, uma coisa assim absurda, de riqueza de detalhes, mesmo, né? Cada um chamando atenção para um detalhe, um só de iluminação, o outro de móveis, o outro de mármores, e isso assim, uma vitrine de uma loja, tudo em função de design, de decoração, né? E como eu vim acompanhando logo depois da feira, as montagens dos pavilhões para a Expo 2015, que teve abertura no dia 1º de maio, né, logo depois do encerramento da Isalone. E agora, essa semana que terminou, houve a Feira de Design de Nova York, a Semana de Design de Nova York. Eu pude perceber que assim, o que aconteceu em Milão se estendeu para a Expo e eu já percebi que foi acompanhado lá em Nova York, né? E nós estamos agora com a Bienal Brasileira de Design acontecendo em Florianópolis até 12 de julho. Então eu quero, sabe, tentar fazer esse link assim. Então vocês são a minha porta, a minha janela, que eu quero saber assim, que os seus olhos viram que o meu, que se escaparam ao meu. Então eu tenho umas tendências aqui que eu queria ver com vocês, por exemplo, cores. Todo mundo sabe que a Pantone lança todo ano a cartela de cores, que é a tendência para o ano, e isso acontece em abril, porque ela aproveita a Salão do Móvel. E eles lançaram esse ano uma cartela mais suave, com a proposta de o seguinte: as pessoas estão muito cansadas dessa vida corrida, dessa falta de tempo. Então, o pouco tempo que a pessoa tem para ficar em casa e relaxar, ela quer uma coisa mais suave, uma coisa mais fresca. Então, as cores vieram em tom pastel, com uma suavidade e um certo romantismo. Aí ela escolheu a Marsala, que é como a cor do ano, que é um vinho, que é o nome de um vinho, né? E é uma cor assim, um marrom terroso, meio avermelhado, puxando para o vinho. Mas ela lançou 3 tons de azuis, inclusive o azul clássico do blazer da Kleina. Aí atrás nós temos vários tons de azul na decoração da Líder. E 2 tons de verde, um amarelo bem suave assim, que é quase um creme, e também os tons naturais. E eu percebi que estava tudo muito suave na feira. Percebi também que tinha móveis de 2, 3, 4 cores, né? Amoroso lançou alguns móveis com 4 cores no mesmo móvel, mas assim, cores mais suaves. E notei que em Nova York isso já mudou um pouco. Eu queria que vocês me contassem o que vocês perceberam lá em Milão. Tá, uma cor que eu percebi, além desses tons que a Pantone colocou, é impressionante como existe um tom de rosa extremamente pastel em várias das boas empresas. A própria a Minotti tinha alguma coisa, a Molteni, na loja da Bebê Itália, da Cassina, esse tom de rosa muito pastel, quase um bege, estava muito presente. Uhum. Eu acho que vem um pouco da tendência que a gente já está ainda hoje aqui no Brasil, continua muito assim, a Larca também foi muito utilizada, eu vi muito, mas a questão de falar das misturas, realmente a gente observou muito. Muito laca com madeirado e realmente umas 3 cores. O espelho bronze também estava muito presente e o vidro refletivo também continua muito em alta. Uhum. E sempre realmente nos tons pastéis, quando misturavam um madeirado, tinha um tom pastel com madeirado, né? Uhum. Era sempre mais a tendência mesmo. E a madeira mais
no tom natural, né? Eu percebi assim, Sim, mais o tom natural. Eu achei super bacana de ter a madeira no tom natural. Quando a gente fala do móvel brasileiro, fundamentalmente da década de 60, quando a gente fala de designers de hoje como Zanini Zanini, Jader Almeida, o Brasil estava muito bem representado lá, fundamentalmente por esses dois designers. E eles trabalham eminentemente madeira, né? E a gente está vendo grandes lojas no Brasil ou grandes designers trazendo essa essência do móvel brasileiro para dentro das lojas, para o seu produto. E eu acho que isso é uma homenagem ao design do país. A gente vê o Sérgio Rodrigues, Aristeu Pires, são designers que sempre trabalharam madeira. E quando a gente chega em Milão, vê a madeira trabalhada de forma orgânica e na sua essência, eventualmente pintada, mas muito ela de forma natural, é super bacana. É ver que o Brasil está no circuito. Sempre quando misturava o madeirado, ele sempre estava em destaque, né? Na iluminação não ficou diferente disso não, foi muito trabalhado a madeira, o amadeirado. Um tom que ninguém assim, falou, mas que eu observei, que continua lá em iluminação, é o dourado mais fosco, mais quebrado, mais ouro velho. Muito esse tom tinha bastante. E o vidro, o fumê, tinha muita coisa. Eu percebi a volta do vidro, né? Assim, nos tampos, muito móvel feito só de vidro. A volta do fumê, né? Porque o fumê tinha ficado esquecido. Era mais o vidro bronze. E agora eu percebi que o fumê voltou com tudo, né? E alguns tons de vidro colorido mais clarinho, né? Rosa, verde clarinho, quase transparente, né? Uma transparência com fundo só, né? Sobre vidro, ainda você falou dos vidros nos tampos, o vidro acidato, que é aquele que parece que tem é aquele que a gordura da pele não fica, estava sendo muito utilizado nos tampos de mesa. E sobre vidro, a gente teve exposição do grupo japonês Nendo, que foi talvez a melhor exposição de Milão desse ano, que eram caixas de vidro transparentes, com uma luz bem clarinha, como Clênia colocou. Eu acho que vale a pena conferir essa exposição da Nendo. Foi, para mim, a mais surpreendente, que mesclou, além de design, mesclou a experiência sonora, tinha a questão do cheiro, e com aquela coisa japonesa, perfeita, foi super bacana. Ah, que legal. Você está falando a respeito dessa parte aí da exposição. Lá é tão grandiosa a exposição que, assim, eu não conheci um quarto da exposição de tão grande. Então, deve ter lugares que ele passou, empresas que ele passou e que eu não passei e vice-versa, porque não dá para conhecer tudo. Por isso que eu chamei vocês três. É muito grande. Para colher um pouquinho de cada um. Uma outra coisa que eu percebi também é como que a presença do dourado com prata e o bronze estão nas peças, assim. Então, eles apresentavam, por exemplo, uma luminária, eles colocavam sempre ela em prata, dourado, bronze. Uma cadeira, prata, dourado, bronze. E assim, às vezes, numa mesma peça, eles misturavam as três cores, né, dos metais. Eu achei bem interessante. Né, o bronze está bem em alta, ainda continua firme, mas você vê que a presença do prata com o dourado entrou ali e está fazendo, né? A gente vê que a tendência é essa mesmo, mistura. A gente já está nessa tendência, na moda, por exemplo, mistura os três, vem nos móveis, então é sempre... acho que a mesma tendência vale para tudo, né? Eu acho que não separa, né, gente? Aliás, eu não sei como é que isso acontece, mas eu tenho várias inspirações para desenhar móveis quando eu estou assistindo desfile de modas. Não me perguntem por quê, aonde que alguma coisa liga lá dentro, mas eu acho que moda e decoração e arquitetura tem algum princípio básico aí que liga e pega as três ao mesmo, né? Uma coisa que me chamou a atenção, quer dizer, é que existia quase que as peças eram interativas, sabe? Você podia brincar com as coisas lá, assim, a parte de iluminação, como hoje o LED está muito em alta. Você via que as pessoas brincavam com as coisas, ela pegava aqui, puxava ali, são coisas pequenas e que você pega de lá, puxa aqui, leva,
sabe, é muito interativa. Você brinca, tinha muita brincadeira com a iluminação. Então é uma coisa quase que lúdica. Eu percebi muito isso, assim, esse jogo em quase todos os estandes tinha isso. Uma coisa pequenininha que às vezes e lá a gente pode tocar, né? Atenção, pode tocar. E tem sempre as pessoas fazendo isso lá e mostrando que pode, sabe? É uma exposição diferente, porque pode assentar no sofá, pode deitar na cama, né? Mineiro fotografia. adora, porque vai lá e pega. Mineiro gosta de ver com as mãos. Tinha, por exemplo, tinha lustres que eles desmontavam todos, pegavam uma cúpula, colocava numa manequim, vestia ela com lustre. Então, assim, são coisas que mostrava e realmente assim tinha a ver com o que está usando. Você vê que às vezes era uma saia virava uma saia ou uma blusa que tem a ver com o que está acontecendo, né? E é bem interessante. Tinha luzes que giravam e viravam um vestido. Eu vi um todo, parece um rendado, né? Ele parece, inclusive, com esse detalhe que está atrás aqui Acho que é Artemide. Então, assim, eles, ao som da música, e eles rodavam, era como se fossem bailarinas num palco dançando. É uma coisa bem interessante. Eu achei muito interessante. Uma outra coisa que eu notei, que eu percebi, foi um movimento circular, assim, uma ondulação nas formas, né? Acho que está voltando muita coisa para o redondo, para as bolas, para o circular, em tamanhos diferentes, formando conjuntos mesmo, assim. Isso em iluminação eu vi demais, muito mesmo. Eu não sei como. Sim. Uma coisa... desculpa, pode falar. Não, eu falo assim, que tudo tem uma ligação mesmo. Se está em iluminação, com certeza tem... Uma coisa que eu acho que representa muito isso, a gente sabe que o sofá italianão, o clássico, era aquele sofá reto, limpo, liso, como esse sofá é. O sofá italiano não é reto, limpo, distante, profundo e baixo mais. Ele está mais orgânico, ele está mais fluido, ele está mais arredondado. A madeira trabalhada de forma arredondada também muito presente. O mobiliário está orgânico. O mobiliário está mais próximo das curvas da natureza do que daquele minimalismo estático que... Como se ele abraçasse a gente, né? O sofá, as cadeiras, eu senti isso. Sim. Tem algumas peças que você vê que até a forma como eles colocaram o tecido como se fosse um aconchego mesmo, Sim. né? Como se fosse uma concha te abraçando, assim. É bem interessante. Você falou em tecido, até assim, como você falando em orgânico, a gente falou muito em madeira, natural, e o tecido também estava muito natural. Muito né? natural. Muito linhão, bem natural mesmo. A gente pôde perceber isso. Eu percebi outra coisa que eu achei interessante, o macramê, esse trançado de corda, né? Muito presente nos móveis. Os crochês. Crochê, muito interessante. É interessante como que eu tô vendo, não só eu tô vendo, mas eu vejo pessoas importantes como a Lia Delcor, que é uma holandesa, que é Cool-Hunter, que está sempre procurando tendências, falando de referências que são mais antigas nossas, mas que a indústria está trazendo o artesanal de uma forma industrial, porque a gente está buscando esse calor, que às vezes foi perdido. A gente viu a Paola Lente, que é uma super designer, que tem uma exposição fora da feira, trabalhando as cordas náuticas, lembrando um crochê, tecidos de uma gramatura tão densa que parece um crochê. Então, eu acho que é uma forma nova de enxergar o que a gente já fez. É uma evolução, né, do que já existiu no nosso tempo agora. Essa questão que você disse da industrialização, do que foi artesanal. Os irmãos Campana, né, eles próprios agora lançaram a primeira coleção industrial, né? A coleção Estrela, ela vem com um preço mais acessível ao mercado, né? E eles saíram daquele artesanal bem convencional e passaram para a indústria, né? Interessante. Lindo, né? Demais, incrível. Agora todo mundo vai realizar o sonho de ter um móvel dos Campana. Eu acho que o Pedro Mendes, que é o dono da Loroff, que é a empresa que fez os móveis do Campana, tá revolucionando a indústria de móveis brasileira.
Fora daqui, a indústria é organizada mais como uma montadora, como a indústria de móvel. Os insumos são produzidos em locais variados e uma indústria monta. Esse caso do Irmãos Campana, da peça deles, eu esqueci qual é o nome da peça mesmo? É a coleção Estrela. A coleção Estrela. A primeira peça foi montada com serralheiro, colando um a um. Depois o Pedro, que é o dono da empresa, descobriu um robô da indústria automobilística, programou e o robô monta tudo. Olha só que coisa interessante. Inclusive, ele continua com os tons mais no pastel. Isso aí, é verdade. Eles lançaram em várias cores, né? Mas todos em tons mais pastéis. Tons mais Bom, além dessa forma orgânica desses elementos circulares, eu notei muitos elementos vazados, muita trama, muito trançado, né? Em tudo, madeira, metal, as cadeiras muito teladas, com desenhos muito, criando mesmo tramas vazadas, né? Perfuradas, como se fosse renda. Para mim, assim, o que mais me marcou na feira foi realmente esses elementos vazados. Todos os lugares, todos os pavilhões, todos os estantes que a gente entrava, tinha assim, as divisórias com elementos vazados, de todos os jeitos, igual você falou, assim, mesmo que seja no tecido, na madeira ou no aço, tinha muito elemento vazado. Até comentei muito com a Kleina, né, assim, que o que eu mais pude perceber são elementos vazados. Na iluminação com o LED, que dá a possibilidade de fazer coisas muito pequenas, então assim, tinha redes formando um lustre, como se fosse uma rede mesmo, em cada pontinho, em cada nozinho de uma rede, um LED. Então formava um lustre, aquilo assim, realmente foi de uma grandiosidade, porque parece que a luz está saindo do nada, são pontos como de se luz fosse e móveis, uma rede, era como se fosse uma rede de pescador. Assim, foi um luz que me chamou a atenção. E esse movimento ondular, ele permanece na iluminação, né? Você percebia que a iluminação formava ondas de luz, né? E assim, incrível, porque era como se tivesse caindo pétalas de luz do teto, né? Porque você não sabia onde que elas estavam sustentadas. Elas estavam sustentadas por quê? Né? Coisas assim finíssimas que visualmente não aparecem, então você percebe a luz sem perceber o que sustenta, né? Essa luz. Muito interessante. Tinha o stand do OLED, que é o que vem de novo, que pra gente ainda vai demorar um pouco, eu acredito que daqui uns 5 anos talvez, porque ainda está começando realmente, que o LED vai ficar um pouco para trás. E isso lá nesse stand realmente trazia esse movimento com perfeição, porque era como se fosse uma folha de papel. Imagina uma folha de papel com todas as ondulações que você pode fazer, só que aquilo tudo iluminado. É uma folha iluminada, como se você tivesse um tampo de mesa iluminado. Então, assim, isso já existe, né? Mas vai dar possibilidades, assim, tinha algumas peças que eram umas ondas, assim, de luz, como se fosse dobrada, assim. É muito interessante, mas acho que ainda demora um pouquinho de chegar aqui, né? Mas vem, né? Vem. Outra coisa que eu percebi também foi a volta do granito e do mármore, né? Assim, muito marcante a presença. Cheguei a comentar com a Juliana que a gente até trocou essa e a gente achou que porque estava na Itália. Agora o mármore italiano, né? Realmente é uma tendência, né? Eu tive a oportunidade de ir no ano passado, o mármore já estava presente. Eu acho que o mármore ele pode estar presente sempre, é atemporal, assim como a madeira é atemporal, né? Acho que em projetos de decoração são quase sempre bem-vindos. O que eu notei de diferença foram novas formas de se utilizar o mármore que a gente viu sempre nos tampos de mesa de jantar. Eu vi cubas de banheiro, eu vi em tampos de mesa de centro, eu vi apliques em aparadores, e o mármore estava usado de uma forma extremamente elegante, com muitas peças exclusivas. A loja da Hermès, a linha de mobiliário da Hermès, que é a grife francesa super bacana, tinha mármores que eram uma coisa
uma coisa incrível. E eu percebi assim, eles trabalharam o mármore como se eles estivessem esculpindo, né? Porque tem um banco que ele vem o tampo e ele não tem emenda e desce o pé, uma coisa meio arredondada assim, ele inclusive tem uns elementos vazados, tudo em mármore. Assim, não tem cola, é como se fosse um bloco e que fosse esculpido. Eu não entendi como é que eles conseguiram fazer. É o seguinte, os centros de usinagem hoje, sejam de madeira, de metal, de mármore, estão fazendo mágica. São robôs que você programa as curvas e eles esculpem o que for. Com uma precisão, né? Porque lá, na nossa robotizado. Mesmo, a gente já tem um equipamento que chama-se centro de usinagem para fazer isso em madeira. Então permite fazer coisas que a mão não conseguiria. É bem legal. Interessante. Tem coisa nova por aí. Tem coisa nova por aí. Tem alguma outra coisa que eu não mencionei que vocês perceberam? Me contem tudo, não me escondam nada. Olha, uma coisa que eu percebo que a gente sabe que o espaço no mundo, como tem mais gente, o espaço tende a ficar cada vez mais caro e a gente sabe que os espaços têm se reduzido, de um modo geral. As famílias têm se reduzido. Então a funcionalidade do móvel ou a sua multifuncionalidade era uma coisa muito presente. Um aparador que pode ser buffet, enfim, um móvel que não serve só para uma coisa, que ele serve para outras coisas, que ele pode ser usado de uma forma diferente, personalizada. A pessoa pode dar vida para o móvel ou usar ele de outra forma. Eu acho que essa era uma característica bem presente na feira. É o que eu falei da iluminação, que são coisas que um transforma em outro e modifica de lugar, e é exatamente isso, é o aproveitamento até por causa de espaço mesmo, né? Coisas fininhas. Às vezes a gente via muito assim, um móvel que na frente era da televisão, você virava atrás, você aproveitava, assim, um armário. Realmente, em todos os estandes tinham esse multifuncione mesmo. Uma outra coisa também que me ocorreu aqui, eu percebi que assim, os pés dos móveis estão mais finos, estão mais... as bases dos móveis, né? Base de mesa, tá tudo mais fininho, mais levinho. Ou sem pé. Não, os móveis todos suspensos. Muito mobiliário suspenso, é verdade. Muito mobiliário suspenso, muito. Todos que você consegue apoiar, né, fixar em um lugar, determinado lugar, parede, um painel, era suspenso. Eu entendo que isso continue sendo uma demanda de residências menores. Quanto mais suspenso, mais leve, mais fluido. O pé é delicado, o móvel fica suspenso, parece que ele está flutuando. Então acho que é uma coisa das novas famílias, das novas casas, a evolução. O móvel está acompanhando a evolução da sociedade. É o que a Pantone reforçou, né? O tempo para relaxar, ele está mais curto, né? Para curtir a casa. Então esse momento tem que ser mais leve, né? E isso vem traduzido no nosso design, no desenho dos nossos produtos, né? Eu agradeço muito a participação de vocês, os leitores do blog Desenho e os telespectadores do nosso programa. Com toda certeza, agora já estão mais antenados, já estão mais informados. E eu espero que a gente faça outros encontros e bata outros papos tão agradáveis como esse. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Valeu, obrigado. Obrigada.